Buen día, ¿cómo están? Quantos estão felizes com Jesus? ¿Cuántos están felices con Jesús? Graças a Deus. Gracias a Dios. Quando Paulo ensina sobre ser cheio do Espírito Santo, Cuando Pablo enseña de ser llenos del Espíritu Santo, em Efésios 5, en Efesios 5, ele fala sobre adoração coletiva, él habla sobre adoración colectiva, ele fala sobre louvor coletivo, habla sobre alabanza colectiva, mas também fala sobre ações de graças. pero habla también sobre acciones de gracia. Então, quando o povo se reúne para ser agradecido, Entonces, cuando el pueblo se reúne para ser agradecido, para se alegrar diante dele, para alegrarse delante de él, ele derrama o seu Espírito. él derrama su espíritu. Então, é muito bom estar aqui diante de um povo alegre. Entonces, bueno estar delante de un pueblo alegre hoy. Ontem a gente falou de coisas mais fáceis, Ayer hablamos de cosas más fáciles, mas hoje estamos numa reunião de líderes. pero hoy estamos en una reunión de líderes Nós vamos falar de coisas mais complicadas. y vamos a hablar de cosas más complicadas. Então, o Senhor nos ajude. Entonces, que el Señor nos ayude E já vai perdoando o Lucas. y ya vayan perdonando a Lucas. Então, assim, tudo que der certo, a culpa é minha. Entonces, todo lo que está bien va a ser culpa mía E tudo que der errado é culpa do y Lucas. todo lo que está mal va a ser culpa de Lucas. Bom, antes de começar aqui, só queria lembrar, não sei quantos estavam ontem, Antes de comenzar, solamente quería recordar, no sé cuántos estuvieron ayer. eu escrevi 6 livros Yo escribí 6 libros e os dois deles estão em espanhol. y 2 de ellos están en español. Então, esse aqui, Não Apagueis o Espírito, Entonces, este es No apagues el espíritu. é um guia de como desenvolver o dom da profecia na vida da Es una igreja. guía de cómo desenvolver el don de profecía dentro de la iglesia. Tem a ver com olhar para a Bíblia Tiene que ver con mirar a la palabra e extrair um protocolo bíblico de como praticar a profecia. y extraer un protocolo bíblico de cómo practicar la profecía entre Muitos nosotros. pastores proibiram a atividade dos dons na igreja Muchos pastores prohibieron la actividad de los dones dentro de la por iglesia causa da confusão que aquilo gerou. por causa de la confusión que eso generó. Mas parte dessa culpa Pero parte de esa culpa não tem a ver apenas com a imaturidade dos novos, no tiene que ver con la inmadurez de los nuevos. mas tem a ver também com a falta de liderança correta. Tiene que ver con la falta de liderazgo correcto. Porque nós precisamos ter um protocolo Porque necesitamos tener un protocolo de como os dons fluem. de cómo los dones fluyen. E a carta de 1 Coríntios é sobre isso. Y 1 Corintios habla sobre eso. Então, esse livro fala sobre os dons, Entonces este libro habla sobre los fala dones, sobre o ministério profético, sobre el ministerio profético, fala sobre os 5 ministérios habla sobre los 5 e ministerios. como isso vai funcionar a partir da vida da igreja. Y cómo eso va a funcionar a partir de la vida de la iglesia. Então, esse livro aqui, Não Apagueis o Espírito. Entonces este libro es No apagues el espíritu. E a gente está lançamos no último mês, Y lanzamos el último mes a missão apostólica da igreja. la misión apostólica de la iglesia. Então, esse fala sobre o profético Entonces este libro habla sobre lo e profético esse fala sobre o apostólico. y este habla sobre lo apostólico. Lembrando que o apostólico não é um título. Recordando que el apostolado no es un título. O apostólico é uma função da igreja. El apostolado es una función dentro de la iglesia. O que define se uma igreja é apostólica não é se ela tem um apóstolo. Lo que define que una iglesia sea apostólica no es que tenga un apóstol. O que define se uma igreja apostólica é se ela é a igreja de Jesus. Lo que define que es una iglesia apostólica es que la iglesia de Jesús. O apostólico fala de um envio de Cristo do seu povo para o mundo. Lo apostólico habla del envío de Jesucristo de un pueblo hacia el mundo. Para quê? ¿Para qué? Para testemunhar o evangelho do reino Para ser testigos del evangelio del reino. e para colaborar com a edificação de uma igreja gloriosa. Para colaborar con la edificación de una iglesia gloriosa. Então esse livro fala sobre a missão da igreja Entonces este libro habla sobre la misión de la e iglesia fala sobre o evangelho do reino. y habla sobre el evangelio del reino. Então ontem a gente falou um pouco sobre o evangelho, Entonces ayer hablamos un poco sobre el evangelio, mas esse livro aqui está muito mais aprofundado nesse tema. pero este libro vamos más profundo sobre ese asunto. Então, você pode adquirir ali na livraria. Entonces lo pueden conseguir en la librería. Então vamos abrir em Lucas 1 Vamos a abrir la palabra en Lucas 1, por favor. e
Eu creio que Lucas, no capítulo 1, Yo creo que Lucas, en el capítulo 1, fala de um tempo habla de un tiempo que está relacionado com o tempo que a gente está vivendo que está agora. relacionado con el tiempo que estamos viviendo hoy. Lucas 1 tem muitos ensinamentos que a gente pode aprender Lucas 1 hay muchas enseñanzas que podemos aprender para viver esse tempo atual. para que podamos vivir en este tiempo actual. Então eu queria ler o capítulo com vocês. Por eso quería leer el capítulo junto con ustedes. E lógico que a gente vai pular alguns versículos, Vamos a saltar algunos versículos, mas a ideia é a gente fazer uma leitura expositiva pero queremos que tengamos una lectura expositiva desse capítulo, de ese capítulo, extraindo verdades proféticas. extrayendo verdades proféticas. Então é uma mistura de Assembleia de Deus com Entonces una mezcla de asambleas de Dios presbiteriano. con presbiterianos. Nós vamos fazer uma leitura expositiva Entonces vamos a hacer una lectura expositiva e uma aplicação profética. y una aplicación Que profética. o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Então, o que está acontecendo em Lucas 1? Entonces, ¿qué está sucediendo en Lucas 1? Lucas é o início de tempo profético Lucas es el inicio de un tiempo que profético preparou o caminho para a manifestação de Jesus. que preparó el camino para la manifestación de Jesús. Bom, você sabe, nós estamos aqui entre pastores e líderes, Ustedes saben, estamos entre pastores y líderes, que entre o final de Malaquias que entre el final de Malaquías e o início de Lucas, y el inicio de Lucas tem mais ou menos hay más o menos 400 anos de silêncio profético. 400 años de silencio profético. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, Y no fue la primera vez que eso sucedió, já tinha acontecido antes, ya había sucedido antes, lá no início do livro de Êxodo. en el inicio del libro de Éxodo. Mas mais uma vez Deus faz isso. Pero una vez más Dios hace eso. 400 anos 400 años de silêncio profético. de silencio profético. Não é que Deus parou de desenvolver a sua obra, No es que Dios paró de desenvolver su obra, nem que Deus parou de falar, ni que Dios paró de hablar, mas nós não temos nenhum registro de uma profecia, pero nosotros no tenemos ni un registro de una uma profecía bíblica, bíblica entre o final de Malaquias entre el final de Malaquías o início de Lucas. y el inicio de Lucas. 400 anos de silêncio profético. 400 años de silencio profético. O livro de Lucas começa com Deus abrindo espaço El libro de Lucas comienza como Dios abriendo un espacio para que a voz profética pudesse ser conhecida mais uma vez. para que la voz profética sea conocida una vez más. E começa contando a história de um casal, Y comienza contando la historia de un matrimonio, Zacarias Zacarías e sua esposa Isabel. y su esposa Isabel. Zacarias era um sacerdote Zacarías era un sacerdote, e no versículo Zacarías y Elizabeth. no versículo 6 de Lucas 1, En el versículo 6 de Lucas 1, olha que Lucas está falando sobre Zacarias e Isabel. miren lo que está hablando sobre Zacarías. Lucas 1, 6. Muy bien. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Lucas levantou Zacarias e Isabel. Lucas levantó a Zacarías y a Elizabeth. Eles eram justos, Eran justos, submissos à santidade de Deus eran irreprensibles delante de la santidad de Dios e viviam uma vida piedosa. y vivían una vida de piedad. Resumindo, Zacarias era um homem de Deus Resumiendo, Zacarías era un hombre de Dios e Isabel era uma mulher de Deus. y Elizabeth era una mujer de Dios. Incrível. Increíble, Uma família incrível. una familia E increíble. aqui eu abro um parênteses. Y acá yo abro un paréntesis. Falamos muito sobre preparar o caminho. Hablamos mucho sobre preparar el camino. E sempre quando a gente fala sobre preparar o caminho do Senhor, Y siempre que hablamos de preparar el camino para el Señor, o que vem na nossa cabeça é João Batista, lo que viene a nuestra cabeza es Juan el Bautista, aquele que preparou o caminho do Senhor. aquel que preparó el camino del Señor. Só que a gente precisa lembrar Pero necesitamos que recordar antes de João Batista profetizar, que antes de que Juan Bautista profetice, Zacarias e Isabel profetizaram primeiro. Zacarías y Elizabeth profetizaron primero.
A preparação do caminho La preparación del camino não começa com Deus chamando um jovem no comienza con Dios llamando a un joven para profetizar. para profetizar. Começa com Deus chamando uma família. Comienza Dios llamando a una Familia profética. profética, Um casamento profético. un casamiento profético. Deus ungiu Zacarias e Isabel Dios ungió a Zacarías y a Elizabeth com o espírito profético con el espíritu profético para preparar João, para preparar a Juan, para que João preparasse o para caminho. que Juan preparara el camino. Quem está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Então eu já quero começar a profetizar. pra Entonces você. ya quiero comenzar a A profetizarles. intenção de Deus La intención de Dios não é levantar pessoas, no es levantar é personas, levantar famílias. es levantar familias. Quem está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? O que diz Joel 2:28? ¿Qué dice Joel 2:28? Antes do grande e terrível dia do Senhor, Antes del grande y terrible día del Señor, Espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre sus siervos, sobre todos. yes, eso es. eu vou derramar o Espírito sobre todas as nações, Yo voy a derramar el Espíritu sobre todas las naciones, mas como o Espírito profético vai se manifestar? pero ¿cómo el Espíritu profético se va a manifestar? Através de famílias. A través de familias. E os anciãos vão profetizar, Y los ancianos van a profetizar, os jovens vão profetizar, y los jóvenes van a e as profetizar, crianças vão y profetizar. y los niños van a profetizar. Famílias proféticas. Familias proféticas, Famílias cheias da presença. familias llenas de la Quem presencia. está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Quantos? Então, se você quer ser um pastor Entonces, si querés ser un pastor alinhado com o que Deus quer fazer nesses dias, alineado con lo que Dios quiere hacer a en sua estos días, primária função tu primer función não é no es treinar uma igreja, entrenar una iglesia Para ser llena del Espíritu para ser Santo. llena del Espíritu Santo, mas é pastorear a sua família. sino que pastorees tu familia. A sua família tem que ser cheia do Tu Espírito familia Santo. tiene que ser llena del Espíritu O Santo. teu casamento tem que estar Tu cheio do Espírito casamiento Santo. tiene que estar lleno del Espíritu Os Santo. teus filhos têm que estar cheios do Tus hijos Evangelho. tienen que estar llenos del Evangelio. Ah, mas eu tenho uma igreja de 5.000 pessoas. Ah, pero yo tengo una iglesia de 5.000 personas, Mas a minha família está destruída. pero mi familia está destruida. Está tudo bem. Está todo bien. Não, não está tudo bem. No, no está todo bien. É bom que você saia do ministério imediatamente Es bueno que salgas de tu ministerio inmediatamente para cuidar da sua família. para que cuides tu familia. Amém? Amén. Como eu disse ontem, a gente falou de coisas fáceis. Como dije ayer, hablamos de cosas fáciles. Então, começa com uma família. Entonces comenzamos con una familia, Zacarias e Isabel. Zacarías y Elizabeth. E aí, Lucas continua contando uma história. Y ahí Lucas continúa contándonos una historia. Zacarias foi sorteado para entrar no templo Zacarías fue sorteado para entrar en el para templo, oferecer incenso para ofrecer na incienso entrada do Santo dos Santos. en la entrada del lugar santísimo. Só para você entender, Solo para que entiendas. havia uma como é que é o nome? Quando tem um rodízio ou uma... Não, tinha um sorteio, mas havia uma Sí, había un sorteo. sorteio para definir quem ia entrar. Había un sorteo para ver quién iría a Mas entrar. havia uma divisão de tempo. Pero había divisiones de tiempo Então, también. por ano, Entonces, por año, havia um grupo de sacerdotes que ministravam. había un grupo de sacerdotes que ministraba. E quando chegou o tempo do grupo de Zacarias Y cuando llegó el tiempo del grupo de de Zacarías, ministrar, de ministrar al ele foi Señor, sorteado él fue sorteado para entrar no templo para entrar en el e templo oferecer incenso, y ofrecer incienso, interceder na interceder entrada do Santo dos Santos. en el lugar santísimo. Para você entender uma coisa, Para que entiendas, um sacerdote un sacerdote nesse tempo, en ese tiempo, ele só ia fazer isso él solamente lo hacía uma vez na vida. una vez en la vida, Porque havia muitos sacerdotes. porque había muchos sacerdotes. Então ele foi sorteado Entonces él fue sorteado para o dia mais importante do ministério dele. para el día más importante de su ministerio. Os sacerdotes da classe dele, de Abias, Los sacerdotes de la clase de Abías estavam esperando ele. estaban esperándolo E ele entra. y él entra. Ele está na entrada do Santo dos Santos. Él está en la entrada del lugar santísimo. Ele está diante do altar de incenso. Él está delante del altar del Ele incienso começa a oferecer incenso y él comienza a ofrecer incienso e ele começa a interceder. y comienza a interceder. Interceder por Israel, Interceder por Israel, interceder pela redenção do seu povo interceder por la redención de su e pueblo pela vinda do Messias. y por la venida del Mesías. Então, olha o que ele está orando. Entonces miren lo que está orando.
Senhor, redime o seu povo. Señor, redime a tu pueblo. Senhor, faça a sua vontade. Señor, haz tu voluntad. Cumpra o seu propósito. Cumple tu propósito. Cumpre as tuas profecias. Cumple tus profecías. Envia o Messias. Envía al Mesías E restaura o mundo. y restaura el mundo. Ele está intercedendo por isso. Él está intercediendo por eso. E aí, de repente, Y de no repente, meio da intercessão, en el medio de la ele intercesión, olha para o lado. él mira hacia su lado Tem um anjo. y hay un ángel. A Bíblia diz que ele ficou com medo. La Biblia dice que él tuvo miedo. Eu não sei se você concorda comigo. Y no sé si vos estás de acuerdo conmigo. Eu ficaria com medo também. Yo también estaría con miedo. Você imagina, você está na entrada do Santo dos Santos. Imagínate, estás en la entrada del lugar santísimo. Está intercedendo diante da presença. Estás intercediendo delante de la presencia. O lugar, o centro do mundo antigo. El centro del mundo antiguo. O lugar onde Deus falou, vou colocar meu nome. El lugar donde Dios dijo, voy a colocar mi nombre. E o que foi orado aqui eu vou ouvir. Y lo que vaya a ser orado en este lugar, yo lo voy a Ele está escuchar. intercedendo. Y él está Ele intercediendo. olha para o lado, Y él mira hacia el costado tem um anjo. y hay un O ángel. que ele pensou? ¿Qué es lo que él pensó? Eu vou morrer. Yo voy a morir. Eu também ia ficar com medo. Yo también estaría con miedo. Ele sabia das histórias. Él sabía las historias. Ele sabia que Nadab e Abiú morreram. Él sabía que Nadab e Abiú. Nadab y Abiú habían muerto. Eles ofereceram fogo estranho Ellos ofrecieron fuego extraño e Deus matou eles. y Dios los mató. Ele sabia que Uzá foi tocar na arca Él sabía que Usa tocó en el arca e Deus matou ele. y Dios lo mató. Ele sabia das histórias. Él sabía muy bien las historias. Ele sabia que os filisteus levaram a arca Él sabía que los filisteos se llevaron el arca e Deus julgou y Dios juzgó violentamente. violentamente. Aí ele está diante da presença. Entonces él está delante de la Ele presencia, vê um anjo él ve un ángel e fala, já era. y él dijo, ya está, se acabó todo, Eu vou morrer. yo voy a morir. Mas olha o que Gabriel diz. Pero miren lo que Gabriel dice. Está com Lucas 1 aberto aí? ¿Tiene Lucas 1 abierto ahí? Então vamos lá. Entonces vamos. 13, isso. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás su nombre Juan. Gente, olha que assustador. Miren qué asustador es esto. Calma, eu não vim te matar. Cálmense, no vine a matarlos. Até porque se Deus quisesse matar, ele não tinha mandado Gabriel. Porque si Dios lo quería haber matado, no hubiera enviado a Gabriel. Tinha mandado Miguel. Hubiera mandado a Miguel. O pessoal da batalha espiritual aí sabe do que eu estou falando. Los que están acostumbrados con batalla espiritual y saben de lo que estoy diciendo. Gabriel não mata ninguém. Gabriel no mata a nadie. Miguel sim. Miguel sí. E aí, e ele diz, a sua oração foi ouvida. Y el Señor dice, tu oración fue escuchada. E por isso você e Isabel terão um filho. Y por eso vos y Elizabeth tendrán un hijo. Aí, imagina Zacarias, fala assim, peraí. Imagínense a Zacarías diciendo, hey, espera un Peraí, poquito, dame tá, tiempo. tá muito rápido. Ey, es muy rápido todo lo que está sucediendo. O que ele estava orando? ¿Qué es lo que él estaba orando? Restaura Israel. Restaura Israel. Cumpre a tua profecia. Cumple tu profecía. Envia o Messias. Envía al Mesías. Aí o anjo fala, a sua oração foi ouvida. Entonces el ángel dice, lo que estabas orando fue escuchado. Por isso vocês vão ter um filho. Por eso van a tener un hijo. Aí Zacarias, espera aí, gente. Entonces Zacarías le dice, pero espérame un poco. O que tem o meu filho a ver com o Messias? ¿Qué tiene que ver un hijo con el Mesías? E outra, a gente nem pode ter filho. Y encima nosotros ni siquiera podemos tener hijos. E ele continua no versículo 15, e ele continua falando sobre João. Y en el versículo 15 continúa hablando sobre Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberán vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Gente, o anjo está pegando pesado demais. El ángel se está poniendo bastante pesado. Ele não explica nada. Él no está explicándole Ele nada. só está falando. Él solamente le está diciendo lo que va a suceder. O teu filho vai ser um profeta. Tu hijo va a ser un profeta.
o teu filho vai ser alguém consagrado ao Senhor. Tu hijo va a ser alguien consagrado al Señor. E ele vai ser cheio do Espírito Y él va a Santo ser lleno del Espíritu no Santo ventre da mãe. en el vientre de su madre. Gente, alguém pode me explicar teologicamente ¿Alguien puede explicarme teológicamente como é que faz para ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe? cómo hacemos para ser llenos del Espíritu Santo en el vientre de la madre? Batismo no Espírito Santo no ventre. Bautismo del Espíritu Santo en el vientre. Imagina você pega essa moda. Imagínense si agarramos esa moda. Vamos fazer a conferência das grávidas Vamos a hacer las conferencias de las embarazadas e vamos orar por batismo do y Espírito vamos a Santo orar por bautismo del Espíritu Santo no ventre da mãe. en el vientre de las Recebe, madres. neném. Reciba, bebé. Fala em línguas agora. Habla en lenguas ahora. Ele também não explica nada. Él tampoco explica nada sobre eso. Gabriel não veio para explicar. Gabriel no vino para explicar. Ele só veio para falar. Él solamente vino a anunciar, Ele a hablar. já tinha feito isso com Daniel também. Y también lo había hecho ya con Daniel hace años atrás. Daniel 12, ele começa a falar um monte de coisa. Daniel 12 empieza a decirle un montón de cosas. Aí Daniel fala assim, peraí, cara, Entonces Daniel le dice, esperame un poquito. o que isso significa? ¿Qué significa eso? Aí Gabriel fala, não vou dizer. Y ahí Gabriel le dice, no te lo voy a decir. No tempo do fim, En os el- sábios entenderão. En el tiempo del fin, los sabios lo van a entender. Mas você não vai entender nada. Pero vos no lo vas a entender. Só escreve. Solamente escribilo. Aleluia. Aleluya. Você não precisa entender o que Deus está fazendo. Vos no necesitas entender lo que Dios está haciendo. Você só tem que submeter. Solamente necesitas someterte. Tem muita gente que está paralisada, Hay mucha gente que está paralizada tentando entender intentando entender o que Deus está fazendo. lo que Dios está haciendo. Mas tem outros Pero hay otros que só decidiram se submeter, que solamente decidieron someterse, mesmo sem entender. aunque no lo entienden. Deixa eu te ensinar uma coisa. Déjame enseñarte algo. Você não precisa entender Deus. No necesitas entender a Dios. Você precisa conhecer a Deus. Necesitas conocerlo. Conhecer é diferente de entender. Conocerlo es muy diferente de entenderlo. Conhecer fala de aliança. Conocer habla de pacto. Entender fala de razão. Entender habla sobre la razón. Você não precisa entender a Trindade. No necesitas entender la Trinidad. Você precisa conhecer a Trindade. Necesitas conocer la Trinidad. Até porque se alguém aqui me falar que entendeu a Hasta Trindade, porque si alguien en este lugar me dice que entendió la a Trinidad, gente vai internar você e já vai para o hospital. nosotros te vamos a internar en un hospital. Aleluia. Zacarias está tentando entender, Zacarías está intentando entender, mas Gabriel, ele só está anunciando, pero Gabriel solamente está anunciando, testemunhando. está dando testimonio. E aí ele continua falando sobre João. No versículo 17, Por eso continúa hablando sobre Juan en el versículo 17. aqui agora ele vai pegar pesado. Agora é a parte mais pesada. Y ahora es la parte más profunda, más pesada. 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Isso é muito forte. Eso es muy fuerte. Se você está anotando, Si estás anotando, você precisa entender que nessa passagem, necesitas entender que en ese pasaje Gabriel está dizendo para Zacarias Gabriel le está diciendo a Zacarías que o filho dele, que el hijo de él, que ele nem acreditava que podia ter, que ni creía que lo podía tener, iria iniciar o cumprimento de duas profecias iría a iniciar el cumplimiento de dos profecías mais esperadas pelos judeus. más esperadas por los judíos, Porque os judeus esperavam pelo Messias. porque los judíos esperaban al Mesías, Mas eles sabiam que antes do Messias chegar, pero ellos sabían que antes que el Mesías llegara, duas profecias precisavam acontecer. dos profecías necesitaban suceder, Duas profecias precisavam se cumprir. dos profecías necesitaban ser cumplidas, Isaías 40 Isaías 40 e Malaquias 4. y Malaquías 4. Isaías 40 fala Isaías 40 nos habla que Deus ia levantar uma voz que Dios iba a levantar una voz que ia preparar o caminho do que iba a Senhor. preparar el camino del Señor.
E Malaquias 4 diz Y Malaquías 4 que dice antes do dia do Senhor vir, que antes del día que el Señor vuelva, ou seja, o dia do Senhor fala do estabelecimento do reino do Messias. el día del Señor habla sobre el establecimiento del reino del Mesías. Malaquias 4 diz que antes do dia do Senhor vir, Malaquías 4 habla que antes de que el Señor venga, Elias ia aparecer mais uma vez. Elías sí iría a aparecer una vez más. Gente, ele acabou de dizer Él acabó de decir que João que Juan iria se levantar no espírito e poder de Elias se levantaría en el poder del espíritu de Elías para converter as gerações em Deus para convertir las generaciones en Dios por meio da palavra profética. por medio de la palabra E profética, por isso ia preparar o caminho do y Messias. por eso iba a preparar el camino del Mesías. Ou seja, João é grandão. O sea, Juan es muy grande. Agora vamos acalmar, Ahora calmémonos un porque eu estou poquito, falando muito rápido, porque estoy hablando muy rápido, porque eu ainda estou na introdução. porque todavía estoy en la introducción. Vamos respirar. Respiremos. Vamos lembrar que Lucas começa dizendo Vamos a recordar que Lucas comienza que diciendo Zacarias era um homem de Deus. que Zacarías era un hombre de Dios, Ele era justo, él era justo, ele era piedoso él era piadoso e ele era submisso y à lei de él, Deus. y él era irreprensible a la ley de Dios. Quem está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Ele não era um líder corrupto, Él no era un líder corrupto, ele não era um falso profeta, él no era un falso profeta, ele não era um rebelde, él no era rebelde, ele era um homem de Deus. él era un hombre de Dios, Que até aquele momento que hasta ese momento tinha sido fiel a Deus. había sido fiel a Dios. Mas nesse momento, Pero en ese momento, porque ele não estava entendendo, como no estaba entendiendo, ele não estava conseguindo se submeter no estaba pudiendo someterse àquilo que Deus estava a fazendo. lo que Dios estaba hablando. Deixa-me te dizer algo. Déjame decirte algo. Eu sei que essa sala está cheia de homens e mulheres de Deus Yo sé que esta sala está llena de hombres y mujeres de Dios, que são justos, que son justos, piedosos piadosos e foram usados por Deus, y fueron usados por Dios, mas com todo amor pero con todo el amor e carinho y el e cariño respeito. y el Eu respeto. vim aqui para dizer, Yo vine a decirles, não importa se você foi fiel até hoje. no importa si fuiste fiel hasta hoy. A pergunta é: La pregunta es, você quer continuar participando do que Deus está fazendo? ¿querés continuar participando de lo que Dios está haciendo? Ou você está satisfeito? ¿O estás satisfecho? Se tiver alguém satisfeito, Si hubiera alguien que está satisfecho, a gente vem aqui na frente, chama aqui na frente, vení acá a adelante gente vai orar para você morrer. y vamos a orar para que mueras. O senhor está satisfeito? ¿El Señor está satisfecho? No. No. No, para nada. Preste atenção. Presten atención. Deus se move na história. Dios se mueve en la historia. E Deus honra pessoas que são submissas à história. Y Dios honra a personas que son submisas a la historia. Mas várias delas Varias de ellas chegam em algum momento da história, llegan en un momento de la historia elas não conseguem mais participar do que Deus está y fazendo, no consiguen más participar de lo que Dios está haciendo, porque elas não conseguem entender. porque no pueden entender. A música mais tocada no planeta hoje, La música más tocada en el planeta hoy ela foi feita por um amigo meu, fue hecha por un amigo mío, um amigo nosso. un amigo nuestro, O nome dele é Alessandro Vilas Boas. y el nombre de él es Alessandro Vilas Boas. E ela tem um refrão muito difícil, Y ella tiene un coro muy difícil que diz: que dice, Yeshu, Yeshu, o a. É incrível essa música. es increíble esa canción. Esse é um refrão maravilhoso. Es un coro maravilloso. Yeshu, o a. Incrível. Increíble. Só um poeta faria algo assim. Solo un poeta haría algo así. Mas depois dessa parte, Pero después de esa parte, a música tem uma ponte. la música tiene un puente. Que para mim
é a parte mais importante da que música. para mí es la parte más importante de la canción. Não é o Yeshua, No es Yeshua, é eu quero conhecer a Jesus es quiero conocer a Jesús e ser achado nele. y ser encontrado en Él. Nós precisamos conhecê-lo. Nosotros necesitamos A conocerlo. gente não precisa entender tudo. No necesitamos entender todo, A gente só precisa ser fiel. solamente necesitamos ser fieles. Zacarias não estava entendendo nada. Zacarías no estaba entendiendo nada, Mas não precisa entender. pero no necesitas entender, Precisa conhecer. necesitas conocerlo. Eu quero conhecer Yo quiero os conocer caminhos de Deus. los caminos de Dios. Eu quero conhecer a mente do Yo Senhor. quiero conocer la mente del Eu não quero Señor. entender. Yo no quiero entender, Eu só quero participar yo quiero participar daquilo que Deus está de fazendo. aquello que Dios está Eu haciendo. não quero ser um obstáculo No quiero ser un obstáculo por causa da minha mente. por causa de mi mente, Porque assim, de novo, com todo carinho, porque de nuevo, con todo el cariño, não importa quão Deus te usou no passado. no importa cuánto Dios te ha usado en el Se pasado. você for um empecilho do que Ele deseja fazer agora, Si vos sos una piedra de tropiezo conforme a lo que Dios quiere hacer ahora, Ele vai remover você da história. Él te va a mover de la historia. Você lembra de Moisés? ¿Recordás a Moisés, no es cierto? Por que Deus matou Moisés? ¿Por qué Dios mató a Moisés? Por que Deus tirou Moisés da terra? ¿Por qué lo sacó de la tierra? Quem lembra o motivo? ¿Quién recuerda el motivo? Lembra da pedra? ¿Se acuerdan de la piedra? Sí. Lá atrás havia uma pedra Más atrás había una roca, una piedra e um povo chato y un pueblo, que perturbava ele. sí, un pueblo que lo molestaba. Un pueblo pesado. Sí, Um povo chato. sí, sí, un pueblo pesado. Havia um povo e uma pedra. Había un pueblo y una piedra. E Deus falou para Moisés: bate na pedra, Y Dios le dijo, golpea la piedra, que vai sair água. que va a salir agua. E ele foi lá e bateu e saiu água. Y él golpeó la piedra y salió agua. Aleluia. Aleluya. Muitos anos depois, Muchos años después, o povo chato ainda estava lá. el pueblo pesado todavía existía E a pedra estava lá ainda. y la piedra también estaba ahí. Só que na segunda vez, Solo que la segunda vez, o que Deus falou para Moisés? ¿qué es lo que Dios le dijo a Moisés? Fala, rocha. Háblale a la roca. E o que Moisés fez? ¿Y qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Moisés hizo? Agora, sabe o que é o pior dessa passagem? Ahora, ¿saben lo peor de ese Que pasaje? me assusta? Que a mí me asusta. Funcionou. Es que funcionó. A pergunta é: por que funcionou? La pregunta es, ¿por qué funcionó? Eu não entendo. Yo no entiendo. Eu também desisti de entender. Y yo me cansé de querer entender. Deus mandou Moisés fazer uma coisa, Dios mandó a Moisés a hacer algo, ele desobedeceu a Deus él desobedeció a Dios e funcionou. y funcionó. Saiu água da pedra, Salió agua de la piedra, o povo bebeu, el pueblo bebió, avivamento, avivamiento, alegria. alegría. Aparentemente, Aparentemente estava tudo funcionando. estaba todo funcionando. Mas a verdade Pero la verdad é que Deus chega para Moisés: es que Dios le dice a Moisés, você não santificou o meu nome. vos no santificaste mi nombre, Por isso eu vou tirar você da terra. por eso te voy a sacar de la tierra. Deus encerrou o ministério de um homem Dios terminó el ministerio de un hombre porque ele não estava mais disposto a participar do que Deus estava porque falando. él no estaba dispuesto a participar de lo que Dios estaba hablando. Isso é muito sério. Y eso es muy serio. Mas eu faço parte de uma igreja que tem 20 mil membros. Yo hago parte de una iglesia que tiene 20.000 miembros. Aparentemente está tudo funcionando. Aparentemente está todo funcionando. As pessoas continuam vindo, Las personas continúan viniendo, os cultos estão cheios, los cultos están llenos, está todo mundo feliz. están todos felices, Mas isso não significa nada. pero eso no significa nada. Não julgue pela aparência, No juzgues por la apariencia, julgue pelo Espírito. juzga por el Espíritu. Eu quero que você pense como líder e pastor nesta manhã. Yo quiero que pienses como un líder y un pastor en esta mañana. Eu estou fazendo o que está funcionando ¿Yo estoy haciendo lo que está funcionando ou eu estou colaborando com a voz? o estoy colaborando con su voz?
Eu estou fazendo aquilo que é seguro, Yo estoy haciendo aquello que es seguro porque eu já sei que vai funcionar. porque sé que va a Eu funcionar já faço assim há 20 anos. y yo lo hago así hace 20 años, Ou eu estou disposto a arriscar, o estoy dispuesto a arriesgarme a fazer algo que eu não entendo a hacer algo que no entiendo por causa da voz. por causa de la voz. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Por que Moisés bateu quando era para falar? ¿Por qué Moisés golpeó cuando había que hablar? Porque ele fez o que a sua experiência dizia que funcionava. Porque él hizo lo que su experiencia decía que funcionaba. Ele fez aquilo que ele entendia. Él hizo lo que él entendía. Aleluia. Eu vou abrir um parêntese profético. Voy a abrir un paréntesis profético. Não tem nada a ver com a palavra. No tiene nada que ver con la palabra. É só um alerta. Es solamente una alerta. Eu só vou jogar e vou sair. Solamente lo voy a tirar y me voy a ir. Escute o que eu vou falar agora. Escuchen lo que les voy a decir. Ontem, o pastor Ayer el pastor estava ensinando sobre Zacarias 12 estaba enseñándonos sobre Zacarías e 12 Zacarias 14. y Zacarías 14. Gente, ele está falando de grande tribulação. Él estaba hablando sobre la gran tribulación. Está falando de perseguição, Está hablando de persecución, de martírio. martirio. Isso vai acontecer no mundo inteiro. Eso va a suceder en el mundo entero. Vai chegar uma hora Va a llegar un momento no mundo en el mundo que as mega reuniões que fazemos no prédio que las mega reuniones que hacíamos en el predio não vão ser mais possíveis no serán más do posibles jeito que a gente faz hoje. de la manera que hoy lo hacemos. Porque fazer uma reunião sendo supervisionado pelo Estado, eu não quero. Porque hacer una reunión siendo supervisado por el gobierno, yo no quiero. Quem tá... Então, todo mundo aqui vai ter que aprender a fazer igreja nas casas. Entonces todo el mundo va a tener que aprender a hacer iglesias en las casas. Sabe por que um monte de igreja fechou na pandemia? ¿Saben por qué un montón de iglesias cerraron en la pandemia? Porque não tinha igreja nas casas. Porque no había iglesia en las casas. Sendo que a minha Bíblia, no livro de Atos, Siendo que en mi Biblia, en el libro de Hechos, dizia que eles se reuniam decía que ellos se reunían no templo en el templo e nas casas. y en las E a casas. gente acostumou Y nos acostumbramos a ter reunião apenas nos a tener reuniones a plenas en los templos. templos. E por que a gente faz assim? ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque funciona. Porque funciona, Mas não vai funcionar para sempre. pero no va a funcionar para siempre. Quem está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Fechei o parênteses. Cerramos el paréntesis. Zacarias não entendeu Zacarías no entendió e ele não creu. y él no creyó. O que Deus fez com ele? ¿Y qué es lo que Dios hizo con él? Agora fica grave. Y ahora se pone grave el asunto. Terminei a introdução. Terminé la introducción. Vamos para a palavra. Vamos a la palabra. Zacarias não crê no anjo. Zacarías no le cree al ángel. Ele fala, como que isso aí vai acontecer? Y él dice, ¿cómo que eso va a suceder? Isso é impossível. Eso es imposible. Gente, ele não estava tendo um sonho, uma visão, não. Él no estaba teniendo ni un sueño ni una visión. Ele não estava tendo uma impressão. Él no estaba teniendo una Tinha impresión. anjo Había un do ángel lado dele, al lado de él, conversando com ele. conversando junto con él. Fisicamente. O Físicamente. anjo estava no templo, El ángel estaba en el templo, conversando com ele. conversando con Ele él. está discutindo com Deus. Y él está discutiendo con Dios. Aí a gente lê isso Y ahí leemos e eso acha um absurdo. y creemos que es algo absurdo. Mas a verdade é que a gente faz isso toda semana. Pero la verdad nosotros hacemos lo mismo todas las semanas. A gente sabe o que deve fazer. Sabemos lo que tenemos que A hacer, gente fica discutindo com Deus. pero nos ponemos a discutir con Dios. O versículo 20 me assusta. El versículo 20 me asusta. Olha o que o anjo diz para Zacarias. Miren lo que el ángel le dice a Zacarías. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Preste atenção em mim. Préstame atención, por favor. Não sei se você está pegando, mas eu estou profetizando. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero yo estoy profetizando. É porque eu não faço Porque yo no hago ¡ja! terra, Tierra, manto. manto.
Eu só falo, Yo solamente voy a hablar, mas vou continuar profetizando. pero voy a continuar profetizando. Você precisa entender Necesitas entender que estava todo mundo esperando Zacarias do lado de fora. que todos afuera estaban esperando a Zacarías. Por quê? Porque quando o sacerdote entrava para oferecer incenso, Porque cuando el sacerdote entraba para dar o incienso, povo estava esperando. el pueblo lo estaba esperando afuera. Quando ele saía, Y cuando él salía, ele, junto com os outros sacerdotes, Ele- levantava a mão él junto con los otros sacerdotes levantaban las manos e abençoava o povo. y bendecían al pueblo. Shalom. Shalom. Tá todo mundo esperando Zacarias sair para abençoar. Está todo el mundo esperando a Zacarías para que los bendiga E ele sai mudo. y él sale mudo. É sinistro. Es complicado. E por que Deus emudeceu? ¿Y por qué Dios lo dejó mudo? Porque ele não teve fé. Porque él no tuvo fe. Deixa eu dizer uma coisa. Déjame decirte algo. O grande fato é que muitos de nós, como líderes, El gran hecho es que muchos de nosotros como líderes não temos tido fé em Deus. no hemos tenido fe en Dios. E eu não estou falando fé para salvação. Y yo no estoy hablando de fe para salvación. Eu estou falando de fé Yo estoy hablando de fe daquilo que ele está falando. de aquello que Dios está hablando. A palavra fé significa confiança La palabra fe significa confianza ou fidelidade. o fidelidad. Fé não é acreditar Fe no es creer apenas. solamente. Porque fé não é eu creio que Deus existe. Porque fe no es solamente creo que Dios existe. Porque o diabo também crê que Deus existe. Porque el diablo también cree que Dios existe. Mas o diabo não tem fé. Pero el diablo no tiene fe. Fé tem a ver com confiar a vida. Fe tiene que ver con confiar la vida. Fé tem a ver com ser fiel mesmo que eu não entenda. Fiel tiene que ver con ser fiel por más de que no lo entienda. Ser fiel mesmo que eu não queira. Fiel mismo que yo no quiera. Nós precisamos de fé. Necesitamos de fe. A igreja global precisa de um batismo da fé. La iglesia global necesita de un bautismo de O fe. dom da fé. El don de la fe. Você sabe que um dos dons do Espírito Vos sabés que uno de los dones del Espíritu é o dom da fé. es el don de la fe. Nós precisamos de um batismo do Espírito vindo sobre nós. Necesitamos un bautismo del Espíritu viniendo sobre Para que a nosotros. nossa fé cresça. Para que nuestra fe crezca. John Piper uma vez disse que fé John Piper dice que fe é como uma criança que se joga numa piscina funda es como un niño que se lanza en una piscina honda sabendo que o pai está ali para salvar. sabiendo que el Padre está fuera para salvarlo. Quantos querem ter fé em Deus? ¿Cuántos quieren tener fe en Dios? Quantos querem se jogar em algo muito perigoso? ¿Cuántos quieren lanzarse a algo muy Que peligroso? você não sabe como vai Que acontecer, no sabes lo que va a suceder, mas confiando que Deus vai te sustentar. pero confías de que Dios te va a sustentar. Sabe por que eu tenho uma teoria? Yo tengo una teoría. Sabe por que Deus silenciou Zacarias? ¿Saben por qué Dios enmudeció a Zacarías? Porque a incredulidade é contagiosa. Porque la incredulidad es contagiosa. Deus silenciou Zacarias para que ele não pudesse contaminar Isabel com a sua incredulidade. Dios enmudeció a Zacarías para que no contagie a Elizabeth con su incredulidad. Por isso que Deus está silenciando muitos líderes hoje. Por eso Dios está silenciando muchos líderes hoy. Deus está emudecendo muitas vozes. Dios está enmudeciendo a muchas voces Que até outro dia eram homens e mulheres de Deus. que hasta el día de ayer eran hombres y mujeres de Dios, Mas hoje não tem mais influência nenhuma. pero hoy no tienen más E influencia estão perdendo a sanidade profética. y están perdiendo A sanidade profética. la sanidad profética. Por que Deus está fazendo isso? ¿Por qué Dios lo está haciendo? Porque Ele não vai permitir Porque Él no va a que a permitir incredulidade e a imoralidade dessas pessoas que la incredulidad y la inmoralidad de esas personas contamine a sua esposa, contamine su esposa, a igreja. la iglesia. Então daqui para frente, Entonces, de ahora en adelante, isso não é uma palavra de juízo, eu não estou amaldiçoando ninguém. esto no es una palabra de juicio y no estoy maldiciendo a nadie, Mas daqui para frente, pero de ahora en adelante, ou você participa daquilo que Deus está o falando, participás de lo que Dios está hablando,
ou Deus vai silenciar a tua voz. o Dios va a silenciar tu voz. Você vai continuar na liderança, Vas a continuar en el liderazgo, vai continuar fazendo as coisas vas a continuar haciendo las que cosas funcionam, que funcionan, mas a tua influência pero tu e a influencia tua eficácia y tu eficacia vai zerar. se va a ir a cero. Salva-nos, Senhor. Sálvanos, Señor. Salva-nos da incredulidade. Sálvanos de la incredulidad. Você pode fazer essa oração agora? ¿Pueden hacer esta oración con nosotros? A gente pode parar um pouco para fazer essa oração? ¿Podemos parar un poquito para hacer esta oración? Salva-nos, Jesus. Sálvanos, Jesús. Salva-nos, Jesus. Sálvanos, Jesús. Espírito Santo, Espíritu Santo, ajuda-nos. ayúdanos. Espírito Santo, ajuda-nos. Espíritu Santo, ayúdanos. Batiza-nos com a fé que vem de Deus. Bautízanos con la fe que viene de Dios. Salva-nos da incredulidade. Sálvanos de la incredulidad. Salva-nos, Senhor. Sálvanos, Señor. Nós não queremos ser paralisados por você. No queremos ser paralizados por ti. Salva-nos, Senhor. Sálvanos, Señor. Salva-nos, Senhor. Sálvanos, Señor. Salva-nos, Senhor. Sálvanos, Señor. Salva-nos, Senhor. Sálvanos, Señor. Tem misericórdia de nós. Ten misericordia de nosotros, Señor. Salva-nos, Senhor, da cegueira. Sálvanos de la ceguera. Salva-nos do engano. Sálvanos del engaño. Salva-nos da altivez. Sálvanos de la altivez. Salva-nos da arrogância. Sálvanos de la Salva-nos da arrogancia. mentira. Sálvanos de la mentira. Salva-nos, Senhor. Sálvanos, Señor. Nós não queremos entender tudo. No queremos entender todo. Nós queremos obedecer. Queremos obedecer. Nós queremos obedecer. Queremos Nós obedecer. queremos obedecer. Queremos obedecer. Nós queremos obedecer. Queremos obedecer. Ó, Senhor. Oh, Señor. Señor, te pedimos, líbranos de nosotros mismos. Señor, te pedimos, métenos otra vez en tus asuntos. Señor, perdónanos si hemos dejado de escuchar la voz y nos hemos afirmado, Señor, en lo que nosotros sabemos hacer. Líbranos de nosotros mismos. Señor, haznos despertar en el momento correcto. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que el Espíritu que está sobre Jesús de mansedumbre y de humildad venga sobre los pastores y líderes en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús clamamos mansedumbre y humildad. Una generación que camina en mansedumbre, una generación que camina en humildad, una generación que está dispuesta a oír y obedecer cada palabra que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Señor, nos sometemos al poderío de Jesucristo, nos sometemos al poderío de nuestro Señor. Estamos de acuerdo con aquel que está sentado en el trono, estamos de acuerdo con su ley, estamos de acuerdo con lo que Él hará, estamos de acuerdo con todo lo que Él ha manifestado, está haciendo y hará en el final de la historia. Padre, en el nombre de Jesús, sálvanos, sálvanos. Ó, Senhor. Existe uma intercessão que eu faço pelo menos uma vez por semana. Existe una intercesión que yo hago por lo menos una vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Por lo menos una vez por semana. Eu paro tudo Yo paro todo para olhar para Jesus para mirar a e Jesús fazer um pedido para Ele. y hacerlo impedido. E eu falo a seguinte frase: Y yo digo la siguiente frase: Jesus, Jesús, não me deixe ficar fora daquilo que você está no me fazendo. dejes afuera de lo que estás haciendo. Eu não quero assistir aquilo que você está Yo fazendo. no quiero mirar de lejos lo que estás Eu quero haciendo. participar. Yo quiero Eu participar. quero participar. Yo quiero Eu participar. quero participar. Yo quiero Eu não quero participar. ser importante. Yo no quiero ser Eu não importante. quero ser o líder de nenhum movimento. Yo no quiero ser el líder de ningún Eu só quero movimiento. participar. Yo quiero Eu não participar. quero ficar de fora. Yo no quiero quedarme Eu afuera. quero colaborar. Yo quiero colaborar. Ajuda-nos, Senhor. Ayúdanos, Señor. Ó, Senhor. Oh, Señor. Espírito da profecia. Espíritu de la profecía, Vem sobre o México. ven sobre México. Levanta pastores Levanta pastores segundo o teu coração. según tu corazón. Graças te damos. Gracias te damos, Señor. Você pode sentar? Pueden sentarse, por favor. Ó, Senhor. Graças pelo Espírito. O Espírito da profecia. que está Gracias sobre por el nós. Espíritu de la profecía que está sobre nosotros. Eu te encorajo a começar a anotar
O Espírito vai começar a queimar Yo quiero animarte a que puedas anotar porque el Espíritu Santo va a empezar a hablarte. Anote, Anote, anote. anoten. Não tem a ver com aquilo que estamos falando. No tiene que ver con lo que estamos Tem a hablando. ver com aquilo que o Espírito está falando Tiene nessa que sala. ver con lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta sala. Eu não desisto de você. Yo no voy a desistir de ustedes. Eu quero que você participe Yo quiero que ustedes participen daquilo que eu estou fazendo. de aquello que están haciendo. Eu sinto o Espírito Santo falar. Yo siento al Espíritu Santo hablando eso, Mas palavras duras estão por vir. pero palabras duras están por venir. Abalos estão por vir. Van a haber cosas que se van a remover. Aquilo que funciona Aquello que funciona precisa ser abalado. necesita ser removido. Zacarias fica mudo Y Zacarías se queda mudo porque ele não creu. porque él no creyó. 6 meses depois, 6 meses después, o mesmo anjo Gabriel el mismo ángel Gabriel vai visitar uma jovem va a visitar a una jovencita num lugar muito ruim, en un lugar muy feo, uma favela chamada Nazaré. en una, ¿cómo se dice? Una villa, una aldea llamada Nazaret. Um lugar muito ruim, Un lugar muy feo, mas muito ruim. pero muy feo. Ruim demais. Feo demasiado, demasiado feo. Era tão ruim Era tan feo que Natanael, quando ficou sabendo que Jesus vinha de Nazaré, que cuando Natanael se enteró de que Jesús venía de Nazaret, Natanael e Filipe estão conversando, né? Natanael y Felipe están conversando, E aí na conversa y ahí en la conversación é dito: es dicho, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaré é um lugar muito ruim. Nazaret es un lugar muy feo. Escuta, Escuchen, Zacarias estava no lugar mais importante do mundo, Zacarías estaba en el lugar más importante del mundo, na entrada do Santo dos Santos, en la entrada del lugar santísimo, e ele não creu. y él no creyó. O Senhor falou para Zacarias que ele e sua esposa teriam um filho na velhice. El Señor le dijo a Zacarías que él y su esposa iban a tener un hijo en su vejez Através de uma relação sexual. a través de una relación sexual, E ele não creu. y él no creyó. Deus falou que João ia ser cheio do Espírito no ventre da mãe. Dios habló que Juan iba a ser lleno del Espíritu en el vientre de su madre, E ele não creu. y él no creyó. E ele era um profissional da fé. Y él era un profesional de la fe. Ele era um líder em Israel. Él era un líder en Um Israel, homem maduro, un hombre maduro, conhecedor da Torá. conocedor de la Torah, Especialista na oração, no jejum e na piedade. especialista en la oración, en el ayuno y en la piedad. E ele não teve fé. Y él no tuvo fe. Então um anjo aparece para uma jovem Entonces el ángel se le aparece a una num jovencita lugar muito ruim, en un lugar muy feo, improvável, improbable, e fala para ela. y le dice a ella, Não, e detalhe, o que Deus falou que o filho de João ia ser um profeta. un detalle es que Dios dijo que el hijo de Zacarías iba a ser un profeta. Então vamos recapitular. Entonces recapitulemos. Deus falou para Zacarias: Dios habló a Zacarías, vocês vão ter um filho na velhice, ustedes van a tener un hijo en la vejez, relação sexual. relación sexual, O filho de vocês vai ser cheio do Espírito no ventre. el hijo de ustedes va a ser lleno del Espíritu en el vientre, O filho de vocês vai ser um profeta. y el hijo de ustedes va a ser un profeta. E vai cumprir Isaías 40 e Malaquias 4. Y va a cumplir Isaías 40 y Malaquías 4. E ele não creu. Y no creyó. Aí o anjo aparece para Maria, Entonces el ángel se le aparece a María, uma jovem improvável, una joven improbable, que morava num lugar improvável, que vivía en un lugar improbable, que não tinha formação teológica, que no tenía formación teológica, não conhecia as profundidades da Torá, no conocía las profundidades de la Torah, não era líder de nada, no era líder de nada, nem da sua casa era líder. ni de su casa era líder. E o anjo fala para ela: Y el ángel le dice, você vai ter um filho. vas a tener un hijo. O Espírito Santo El Espíritu Santo vai vir sobre você vendrá sobre ti e vai gerar y va a engendrar o Messias dentro de você, el Mesías dentro de ti, o descendente da mulher, el descendiente de la mujer,
que esmagou a cabeça da serpente, que aplastará la cabeza de la serpiente, o leão da tribo de Judá, el león de la tribu de Judá, que vai governar sobre Israel e as nações, que va a gobernar sobre Israel y las naciones, o Cordeiro de Deus, el Cordero de Dios, que Abraão viu que Abraham vio no monte, en el monte, o descendente de Davi, el descendiente de David, que recebeu o reino eterno, que recibió el reino eterno e o Filho do Homem, y el Hijo del Hombre, de Daniel 7. de Daniel 7. Aquele que recebeu o domínio da criação Aquel que recibió el dominio de la da mão creación, do ancião de dias, de la mano del anciano de o días, servo sofredor, el siervo sufridor, aquele que iria absorver a ira de Deus. aquel que iba a absorber la ira de Dios, Ungido de Deus de Salmos 2, el ungido de Dios de Salmo 2, que assentar no trono em Sião que se sentará en el trono en Sión e julgaria a terra com vara de ferro. y juzgará la tierra con vara de fierro. Maria está ouvindo isso? María está escuchando eso Aí Maria fala assim, peraí, vamos só entender. y ahí María le dice, dame un tiempito, quiero entender. Você está me falando Me estás diciendo que eu vou ter um filho que voy a tener un hijo sem relação sexual. sin relación sexual. Aí Gabriel, isso. Y ahí Gabriel le dice, sí, es eso. Você é a virgem que Isaías viu. Vos sos la virgen que Isaías vio E a virgem dará à luz y la virgen dará luz a um filho a un hijo e o seu nome será Emanuel. y su nombre será Emanuel. Aí Maria, eu? Y ahí María le dice, ¿yo? É você. Sí, sos vos. Então vamos continuar entendendo. Entonces vamos a continuar entendiendo. Então o Espírito de Deus, Entonces el Espíritu de Dios, o mesmo que soprou sobre Adão el mismo que sopló sobre Adán e fez dele uma alma vivente, y hizo un alma viviente de él, vai soprar sobre a minha vida va a soplar sobre mi e vida vai gerar um Messias dentro de mim, y va a engendrar un Mesías dentro de mí e eu vou ter um filho gerado pelo Espírito, y voy a tener un hijo engendrado del Espíritu sem relação sexual. sin relación sexual. O meu filho vai ser o Messias, Mi hijo va a ser el Mesías que vai assentar no trono de Davi que se va a sentar en el trono de David e vai governar o planeta Terra y va a gobernar el planeta Tierra eternamente. eternamente. É isso que você está falando? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Aí, Gabriel, Y ahí Gabriel, isso aí. es eso. Deixa eu fazer uma pergunta escatológica. Déjame hacerte una pregunta escatológica. O que era mais fácil crer? ¿Qué era más fácil creer? Que um líder profissional da fé Que un líder profesional de la fe ia fazer sexo com a sua esposa, iba a tener relaciones sexuales con su esposa iria ter um filho, ele seria profeta, y iba a tener un hijo que sería profeta, ou uma jovem da favela, o una joven de la aldea, perdón, una joven de la aldea iria carregar o Messias no ventre iría a cargar un Mesías en su vientre por meio da obra do Espírito. por medio de la obra del O Espíritu. que era mais fácil? ¿Qué era más fácil? O profissional da fé não creu, El profesional de la fe no creyó, mas Maria creu. pero María sí le creyó. Olha o versículo 38 de Lucas 1. Miren el versículo 38 de Lucas 1. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oh, Senhor, cumpra-se em mim Oh Señor, cúmplase en mí a tua palavra. tu palabra. Cumpra-se em mim a tua palavra. Señor, cumple en mí tu palabra. Eu não preciso entender. Yo no necesito entender. Eu só quero que a tua palavra se cumpra. Yo quiero que tu palabra se cumpla. Eu não sei como vai ser, Yo no sé cómo va a suceder. mas vão falar mal de mim. Van a hablar mal de mí. Gente, você está ciente ¿Ustedes están que conscientes Maria tinha um compromisso de casamento com José? de que María estaba en un compromiso de casamiento con José? E se ela parecesse grávida, Y si ella aparece embarazada, ela poderia ser apedrejada? ella podría ser apedreada. Você entende isso? ¿Entienden eso? Você entende que ela está correndo um risco de vida? ¿Entienden que está corriendo un riesgo de vida? E ela poderia sofrer o desprezo de José, Y ella podría ser desprezada por ser José. despreciada por José. Imagina uma jovem Imagínense una joven grávida, embarazada, sem marido, sin marido, morando numa favela. viviendo en una Lugar muy aldea, común.
en un lugar muy feo. Gente, racionalmente falando, Racionalmente hablando, se eu estou ouvindo isso aí, si yo estoy escuchando eso, e se eu sou ela, y si yo fuera ella, eu ia falar, não quero isso não. yo iba a decirle, yo no quiero eso. Me deixa quieto no meu canto aqui. Ah, déjame quietito acá, yo estoy bien Não, cómodo. não, vai procurar outro. No, no, busca otro. Isso aí vai dar muito trabalho. Me va a dar mucho Vão trabajo. falar mal de mim. Van a hablar mal de mí. Eu vou sofrer. Voy a sufrir. E outra, meu filho vai ser o Messias. Y otra, mi hijo va a ser el Ele Mesías. vai morrer. Él va a morir también. E eu vou sofrer. Y voy a sufrir también. Não, ela não falou nada disso. Ella no dijo nada de eso. Cumpra-se em mim a tua palavra. Señor, cumple en mí tu palabra. Escuta o que eu vou dizer. Escuchen lo que les voy a decir. Se você não tiver fé, Si no tienes fe, Deus vai achar alguém Dios va a encontrar a alguien na tua cidade en tu ciudad para ter fé. para tener fe. Você entende que no mesmo tempo Ustedes entienden que en el mismo tiempo o líder religioso ficou mudo el líder religioso se quedó mudo porque não teve fé, porque no tuvo fe, mas a menina improvável pero la niña improbable teve fé, tuvo fe, por isso falou. por eso habló. Não se ofenda No se ofendan em ver Deus usando uma geração mais jovem, en ver a Dios usando una generación más joven, com mais influência e autoridade que con você. más influencia y autoridad que ustedes. Em vez de se ofender, En vez de ofenderse, participe dessa obra com eles. participen de esa obra junto con ellos. Quem está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Você não tem que se ofender com aquilo que Deus está No fazendo. tenés que ofenderte con lo que Dios está haciendo. Você tem que participar daquilo que Deus está Necesitas participar de lo que Dios está haciendo. fazendo. Oh, Senhor. Indo para o fim, Y para ir al final, e você sabe que quando alguém está pregando e diz que está terminando, y cuando vos sabés que cuando alguien dice que está terminando, não significa nada. no significa nada. No versículo, a partir do versículo 39, A partir del versículo 39, começa a contar uma outra etapa da história de Lucas 1. comienza a contar otra etapa de la historia de Lucas 1. Maria sai de casa María sale de la casa e vai para a casa de Isabel, y va para la casa de Elizabeth, porque ela sabia que Isabel também estava grávida. porque sabía que Elizabeth estaba E embarazada elas también. eram parentes. Y ellas eran parientes. Agora preste atenção. Ahora presten atención. No versículo 40, En el versículo 40, o que Maria faz quando entra na casa de ¿qué Zacarias? es lo que María hace cuando entra en la casa de Zacarías? Hã? Saudou. Lo saludó. Agora, vamos aqui comigo. Vengan junto conmigo. Zacarias, o que Zacarias ia fazer ¿Qué es lo que Zacarías iría a hacer quando ele saísse do templo depois de oferecer incenso? cuando sale del templo, después de ofrecer incienso? ¿Qué es lo que iría a hacer? Ele iria levantar as mãos Él iría a levantar las manos e abençoar o povo y bendecir al pueblo com shalom. con shalom. A pergunta é: La pregunta es, o que Maria falou ¿qué es lo que María dijo quando ele entrou na casa de Zacarias? cuando entró en la casa de Zacarías? Como que um judeu saudava uma casa ¿Cómo un judío saludaba a la casa quando ele entrava? cuando entraba? Jesus fez isso. Jesús hizo eso. Quando ele ressuscita, Cuando Él resucita, ele aparece para os discípulos. Él se le aparece a los A discípulos primeira coisa que ele fala y la é: primera cosa que Él les dice, paz esteja convosco. la paz esté con ustedes. Shalom. Shalom. Quando Jesus envia os discípulos, Cuando Jesús envía a los de discípulos dois em dois, de dos en dos, ele diz: quando você entrar numa casa, dice, cuando entren en una casa, abençoa essa casa bendigan esa casa com shalom. con el shalom. Se tiver alguém digno, Si hay alguien digno, a shalom vai permanecer sobre ele. el shalom de Dios va a permanecer sobre ellos. Mas se não tiver ninguém Pero si digno, no hay nadie digno, a shalom vai voltar para vocês. ese shalom volverá a ustedes. Atenção em mim agora. Atención, por favor. A shalom vai voltar para vocês. El shalom de Dios va a volver a ustedes. Quando os discípulos abençoavam uma casa com a shalom, Cuando los discípulos bendecían una casa con el shalom, a shalom não descia do céu para casa. el shalom no descendía del cielo para la casa.
a Shalom saía deles el shalom salía de ellos e enchia a casa. y llenaba la casa. Eles abençoavam com aquilo que eles tinham. Ellos bendecían con la casa con aquello que ellos tenían. Se tiver, eu não sei se tem algum especialista em hebraico aqui, No sé si hay algún especialista en hebreo aquí, mas a palavra Shalom pero la palabra shalom é muito maior do que paz. es mucho más Sí o no. allá que paz. Shalom significa Shalom significa a completude do favor de Deus. la plenitud del favor de Dios. Shalom significa Shalom significa saúde, salud, alegria, alegría, amizade, amistad, paz paz e um monte de outras coisas. y un montón de otras cosas. Significa que o favor de Deus esteja sobre você, Significa que el favor de Dios esté sobre ustedes, que a saúde divina esteja sobre que la você, salud divina esté sobre ustedes, que a graça do Senhor esteja que sobre la você, gracia de Dios esté sobre ustedes, que a amizade com o Senhor que la seja plena. amistad de Dios con ustedes sea plena. Quem está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Que a alegria do Espírito venha. Que la alegría del Espíritu venga sobre ustedes. Aí Maria entra na casa do sacerdote Y ahí María entra en la casa del sacerdote mudo e abençoa com Shalom. y los bendice con el shalom. E o que acontece? ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 41. Versículo 41. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Até aí. Eu estou escrevendo um livro Yo estoy escribiendo un libro que fala sobre as mulheres proféticas na história. que habla sobre las mujeres proféticas en la historia. Eu creio piamente Yo creo piadosamente, Profundamente. profundamente, que antes de Jesus voltar, que antes de que Jesús regrese, ele vai usar uma geração Él va a usar una generación de mulheres de proféticas. mujeres proféticas. E eu não estou falando isso só da minha cabeça. Y yo no lo estoy diciendo solamente porque eso está en mi cabeza. Antes de Jesus profetizar, Antes de que Jesús profetice, 6 pessoas profetizaram 6 personas profetizaron no livro de Lucas. en el libro de Lucas. 6 pessoas prepararam o caminho do Senhor. 6 personas prepararon el camino del Señor. E 3 delas eram mulheres. Y 3 de ellas eran mujeres. 50% El 50% das vozes de proféticas las voces que proféticas preparou o que caminho prepararon el para a camino manifestação de para la Jesus manifestación de Jesús foram mulheres. fueron mujeres. Isabel Isabel, María. Elizabeth, María e Ana. y Ana. 3 mulheres improváveis. 3 mujeres improbables. Uma jovem do lugar ruim, Una joven de la aldea, uma viúva una viuda e uma anciã estéril. y una anciana estéril. 3 mulheres que facilmente eram desprezadas naquela época. 3 mujeres que fácilmente en esa época eran despreciadas. O espírito profético veio El sobre elas. espíritu profético vino sobre E elas ellas. profetizaram, Y ellas profetizaron, preparando o caminho do Senhor. preparando el camino del Señor. Agora preste atenção porque o cronômetro está me oprimindo. Ahora presten atención porque el cronómetro me está oprimiendo. 400 anos de silêncio profético. 400 años de silencio profético. 400 anos. 400 años. Sem nenhum registro Sin ningún registro de nenhuma profecia de ninguna profecía que saiu da boca de um homem ou de uma mulher. que salió de la boca de un hombre o de una mujer. Quem foi ¿Quién fue a pessoa que quebrou o silêncio profético? la persona que quebró el silencio profético? Isabel. Elizabeth. Gente, isso é muito sério. Y eso es muy serio. Maria entrou María entró e abençoou. y bendijo. Shalom. Shalom. Quando Maria falou shalom, Cuando María dijo Shalom, o Espírito do Cristo el Espíritu de Cristo que estava dentro de Maria que estaba dentro de María batizou o João que estava dentro de Isabel. bautizó a Juan que estaba dentro de Elizabeth. Vou repetir. Lo voy a repetir. Quando Maria abriu a boca dela Cuando María abrió su boca
e abençoou aquela casa. y bendijo esa O casa. Espírito do Cristo El Espíritu de estava Cristo dentro de que Maria, estaba dentro de María veio sobre Isabel. vino sobre Elizabeth. E ela ficou cheia do Espírito Y ella quedó llena del Espíritu Santo e batizou João y bautizó a com o Juan Espírito Santo con el Espíritu Santo dentro do ventre dentro del de vientre Isabel. de Elizabeth. João foi cheio do Espírito Santo Juan fue lleno del Espíritu Santo porque Maria abençoou porque aquela casa. María bendijo esa casa. Sabe o que significa? ¿Saben lo que significa? Que você não vai abençoar Que vos no vas a bendecir e nem profetizar ni profetizar algo que está fora de você. algo que está fuera de ti. Pessoas proféticas falam Personas proféticas hablan daquilo que está dentro de aquello que está dentro e não daquilo que está y fora. no de lo que está fuera. A Shalom de Deus El shalom de Dios estava dentro de que Maria, estaba dentro de María batizou aquilo que estava dentro de Isabel. bautizó aquello que estaba dentro de Elizabeth. Lá na frente, Más adelante, João fala para Jesus: Juan le dice a Jesús, você tem que me batizar me tenés que bautizar com o Espírito Santo. con el Espíritu Santo. E Jesus falou: não, Y Jesús le dice, no, você tem que me batizar nas vos águas. me tenés que bautizar en las aguas. Aí João fala: Y ahí Juan le não, dice, eu quero ser batizado no Espírito. no, yo quiero ser bautizado en el Espíritu. E Jesus: João, Y Jesús le dice, Juan, eu já te batizei tem yo ya te bauticé hace Tem rato. 30 anos atrás. Hace 30 años atrás. Agora presta atenção. Ahora presten atención. Eu vou continuar profetizando. Voy a continuar profetizando. Uma jovem Una joven está falando está, e abençoando. está bendiciendo. Uma anciã Una anciana está sendo cheia do Espírito Santo está siendo llena del Espíritu e Santo começa a profetizar. y comienza a profetizar. E Zacarias está assistindo calado. Y Zacarías está viendo todo eso enmudecido. Eu creio Yo creo que nesse momento que en ese momento ele teve fé. él tuvo fe. Por quê? ¿Por qué? Porque quando João nasce, Porque cuando Juan nace, o espírito da profecia cai sobre Zacarias. el espíritu de la profecía cae sobre E Zacarias Zacarías começa a y profetizar. Zacarías comienza a profetizar. Quem está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Preste atenção. Presten atención. Esse grande derramar Ese gran derramar precisa conectar gerações. necesita conectar las generaciones. Porque pensa, Porque piensen algo. Maria está abençoando María lo está bendiciendo, uma adolescente. una adolescente. E Isabel está profetizando. Y Isabel está profetizando, Elizabeth está profetizando, Uma anciã. una anciana. O Espírito promoveu El Espíritu promueve um encontro de duas gerações el encuentro de dos generaciones para que 400 anos de silêncio para que profético 400 años de silencio profético acabasse. se acaben. Então, Maria começa a Isabel quebra os 400 anos de silêncio. no Entonces Elizabeth quiebra los 400 años de silencio, versículo 42. versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluia. Continuó. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Só uma pausa. Pronto, agora Aí todo tá. mundo olha para cá. Ahora todo el mundo mírenos. Deixa eu fazer uma pergunta escatológica. Déjenme hacerles una pregunta escatológica. Quem falou para Isabel ¿Quién le dijo a Elizabeth que Maria estava grávida do Messias? que María estaba embarazada del Mesías? Ninguém. Nadie. O espírito profético que estava sobre Maria El espíritu profético estaba sobre María veio sobre Isabel. y vino sobre E Elizabeth. ela começa a profetizar Y ella comienza a profetizar sobre o que estava dentro de Maria. sobre lo que estaba dentro de María. E aí,
44. 44. Porque tan pronto como llegó la voz de salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bem-aventurado. Y bienaventurada la que creyó, Oh. porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Quem falou para Isabel que Maria creu? ¿Quién le dijo a Elizabeth que María creyó? O Espírito. El Espíritu. Nesse momento, Zacarias, o coração dele, En ese momento el corazón de Zacarías com certeza se dobra. seguramente se dobló, se quebrantó. A partir do versículo 46, A partir del versículo a 46, gente não precisa ler, no necesitamos leerlo, Maria começa a cantar um cântico profético. María comienza a cantar un cántico profético. Gente, isso vira um culto pentecostal. Y eso se convierte en un culto pentecostal. Isabel está profetizando, Elizabeth está profetizando, Maria começa a cantar, María comienza a cantar, o espírito profético está ali. el espíritu profético está ahí. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque alguém teve fé. Porque alguien tuvo fe. Eu quero terminar com algumas instruções Y quiero terminar con algunas instrucciones para esse tempo. para este tiempo. Número 1, Número 1, não se apegue no te aferres com aquilo que você construiu, con aquello que has construido. mesmo que seja da parte de Deus. Por más que haya sido de parte del Señor, Cumpriu o seu propósito. ya cumplió su propósito. Glória a Deus. Gloria a Dios. Você não tem que proteger aquilo que você No construiu. tenés que proteger aquello que construiste. Você tem que participar daquilo que Deus está construindo Tenés que agora. participar de lo que Dios está construyendo hoy. Número 2. Número 2, Nesse tempo, en este a tiempo, única maneira disso funcionar, dessa la realidade, única manera de que esta realidad funcione é que as gerações vão ter que trabalhar juntas. es que las generaciones trabajen juntas. Porque antes do dia do Senhor, Porque antes del día del Señor, o ministério de Elias, ou o espírito profético el de ministerio Elias, de Elías, el ministerio profético de Elías, vai trabalhar para que os pais e os filhos se encontrem. va a trabajar para que el padre y los hijos se encuentren. Então você vai ter que aprender Entonces vas a tener que aprender a dar um passo para trás, a dar un paso atrás para empoderar a voz profética que o Senhor está levantando para hoje. empoderar a la voz profética en ellos. E nós não temos muito tempo. Y no tenemos mucho tiempo, Não temos. no lo tenemos. Mais uma vez, com muito respeito, Una vez más, con mucho respeto, se na tua cabeça si en tu cabeza você tem que ter controle de tudo vos tenés que tener el control de todo até morrer, hasta morir, para que a nova geração comece a funcionar, para que la nueva generación comience a funcionar, você está manipulando a obra de Deus. vos estás manipulando la obra de Dios. Alguns líderes aqui, mais anciãos, Algunos líderes en este lugar, más ancianos, vão ter que se mudar de geografia van a tener que mudarse de geografía para empoderar jovens. para empoderar a jóvenes. Outros líderes Otros vão líderes ter que enviar jovens para outra van a geografia. tener que enviar a jóvenes para otra Quem geografía. está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Para de controlar o que Deus está fazendo. Paren de controlar lo que Dios está haciendo. O apostólico não tem a ver com acumular. El apostólico no tiene que ver con O acumular. apostólico tem a ver com enviar. El apostolado tiene que ver con enviar. E outra coisa, Y otra cosa, em Atos 13, en Hechos que 13, é o padrão apostólico para os gentios, que es el padrón apostólico para los gentiles, Antioquia, Antioquía, quando alguém foi enviado, cuando alguien fue enviado, não foi o mais imaturo, no fue el más inmaduro el que fue enviado, foi os mais maduros. fueron los más maduros. A pergunta é, você está disposto a ser enviado mais uma vez? La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser enviado una vez más? Quem está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Próxima coisa. Otra cosa. A tua função como mais maduro, La otra función como a sua alguien, função como mais maduro, la función tuya como alguien más maduro, não é dizer o que a geração mais nova precisa fazer. no es decirle a la generación más nueva lo que tiene que hacer. Você tem que ensinar eles a ouvir a voz de Deus. Necesitas enseñarles a escuchar la voz de Dios. A tua função Tu función
é trazer sabedoria es traer sabiduría do Espírito del Espíritu para ensinar os jovens para enseñar a los jóvenes a colocar em prática a colocarlo en práctica, aquilo que eles estão ouvindo de Deus. aquello que lo que están escuchando de parte del Para de Señor. controlar o que Deus está fazendo. Paren de controlar lo que Dios está haciendo. Se Deus tiver que te emudecer, Si Dios te tiene que enmudecer, Ele vai fazer. Él lo va a hacer. Se Deus tiver que tirar as vozes proféticas da sua comunidade Si Dios tiene que arrancar las voces proféticas de tu comunidad para salvar elas, para salvar, Deus vai fazer. lo va a hacer. Nós precisamos de fé. Necesitamos de fe. Nós precisamos de fé. Nosotros necesitamos de fe. Nós precisamos de confiar na voz. Necesitamos volver a confiar en la voz. Nós precisamos desses anciãos. Nosotros necesitamos los ancianos. Nós precisamos desses homens. Necesitamos estos hombres. Sabe por quê? ¿Saben por Porque qué? a minha geração Porque mi generación hoje hoy é especialista es especialista em ver e ouvir. en ver y escuchar. Mas na hora de botar as coisas em prática, Pero en el momento de colocar esas cosas en práctica, na hora de construir, en la hora de a construir, gente é muito enrolado, nosotros somos... atrapalhado. Exacto. A gente erra muito. Sí, nos equivocamos mucho. Damos muchas vueltas para hacerlo. Nós precisamos dessa geração. Necesitamos esta Nós generación. precisamos dessa geração. Necesitamos esta Nós generación. precisamos dessa geração. Necesitamos esta Nós generación. precisamos da sua geração. Necesitamos tu Nós generación. precisamos da sua geração. Necesitamos su Quem generación. está entendendo? ¿Quién lo está entendiendo? Mas a sua geração Pero su generación não vai controlar no va a controlar o mover de Deus para esses el dias. mover de Dios para estos días. Vocês não têm que dizer Ustedes no tienen que decir como as coisas têm que ser. cómo las cosas tienen que suceder. Vocês têm que sentar e ensinar os jovens a ver e ouvir. Ustedes tienen que sentarse y enseñarles a los jóvenes a ver y Vocês têm escuchar. que discipular uma geração para ter fé. Ustedes tienen que discipular una generación para que tenga fe. Porque essa geração Porque esta generación vai fazer coisas va a hacer que cosas vocês nunca fizeram. que ustedes nunca hicieron. E vão fazer coisas da forma Y van a hacer cosas de la que forma vocês nunca fariam. que ustedes nunca lo harían. Mas a pergunta é, Pero la pregunta es, dia, un día louco un loco deu um microfone na sua mão. dio un micrófono en tu mano, Lá atrás. muy atrás. Sim ou não? ¿Sí o no? E provavelmente a primeira vez que você pregou, Y probablemente la primera vez que predicaste não foi bom. no fue buena. Sim ou não? Sí. Então Deus te chamou para uma jornada Pero Dios te llamó para una jornada de amadurecimento. de madurez. E sabe qual é o teu maior fruto hoje? ¿Y sabes cuál es tu mayor fruto hoy? Não é o que você faz, No es lo que haces, mas são seus filhos. sino que son tus hijos. Jesus disse: Jesús dijo, a sabedoria la sabiduría é comprovada es comprobada não pelos feitos, no por los hechos, mas pelos filhos. pero sí por los hijos. Nós não queremos ver Deus matando ninguém, Dios, no queremos ver a Dios matando a nadie. nem os jovens, Ni los jóvenes, como Uzá, como Usa, que foi irreverente, que fue irreverente, nem os anciãos como Moisés, ni los ancianos como Moisés, que não santificou o nome. que no santificó su Nós nombre. precisamos de uma geração que vai ter fé, Necesitamos una generación que tenga fe, que vai submeter a voz que se va a someter a la voz e vai aprender a trabalhar junto. y va a aprender a trabajar juntos. Quantos entendem? ¿Cuántos entienden esto? Quantos creem que o Espírito Santo está falando conosco nessa ¿Cuántos manhã? creen que el Espíritu Santo está hablando con nosotros en esta mañana? Amém. Amén. Eu queria pedir vocês que viessem aqui, por favor. Yo le quería pedir que por favor vinieran aquí adelante. E eu quero pedir que eles façam uma oração Y por nós. quiero pedirles que ustedes puedan hacer una oración por Que nosotros. eles possam abençoar todos nós. Que puedan bendecir a todos nosotros que estamos en este lugar. E eu quero pedir que vocês clamem Y yo quiero pedirles que clamen por uma intervenção do Espírito Santo por una intervención del Espíritu Santo vindo sobre cada família aqui nessa sala. viniendo sobre cada familia en esta O sala. Espírito que vai nos ajudar El Espíritu que nos va a ayudar e nos salvar desse tempo.
Shalom. 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 Señor, gracias por estas generaciones que están aquí, de padres e hijos, de hijos y padres. Yo declaro que estarán comprometidos unos con otros para cumplir todo aquello que tú hables y nos digas por tu espíritu. Y que aprendamos juntos, en unidad, a reconocer que somos esta generación que tú estarás usando para manifestar lo que tú deseas hacer en este lugar, en esta comunidad, pero especialmente en sus familias. Señor, que sea derramada tu bendición sobre todos los que estamos aquí, y declaramos que no solo entienden, sino creen, y que creen mucho más de lo que entienden. Y declaramos que tú, Señor, honrarás la obediencia y la fe. Y la fe con obediencia a ti. Gracias, Señor. Señor, tu palabra fue profunda, Señor. Señor, tu palabra fue cortante. Señor, tu palabra fue poderosa, Señor. Y tú sabes, Señor, lo que hemos levantado en oración, Señor, para que la iglesia en general, Señor, le diga que sí a tu voz, Señor. Sí a tu voz, sí a tu voz. Señor, y que tú, como en esta mañana nos has hablado, nos bautices, Señor, con un espíritu de fe, con un espíritu del cielo, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, Señor, no queremos lo nuestro, no queremos nada de lo que con nuestras manos hemos hecho, Señor. Destrúyelo, derríbalo, que venga tu reino, Señor, que venga tu reino, Señor, por el compromiso que tenemos con las siguientes generaciones, Señor, en trabajar juntos, en entregar un legado para que ellos a su vez puedan seguir, Señor, tu voz, puedan seguir tu voz, Señor.
Señor, yo te doy tantas gracias, Señor, porque eres persistente, porque eres fiel, porque eres bueno, Señor, porque es tu bondad la que nos guía al arrepentimiento, Señor, porque es tu bondad la que nos impulsa, Señor, porque es tu bondad la que nos hace que las cosas caigan, las cosas que son nuestras caigan, Señor. Oh Señor, veremos la manifestación de algo nuevo, Señor, surgir. De algo nuevo surgir, Señor, de seguir incrementando el mover de tu espíritu en este tiempo, de generación en generación en generación. Gracias por lo que estás haciendo. Bendecimos, Señor, a los oradores jóvenes, a los líderes jóvenes. Señor, los recibimos desde hace algunos años y han venido, Señor, a edificar y edificar y edificar. Señor, y tienen fe que tu iglesia tiene oídos para oírte. Tienen fe en que vamos a construir tu reino. Y los bendecimos, Señor. Los bendecimos con más revelación. Los bendecimos con más revelación para estos tiempos, Señor. Gracias por Fabio, gracias por Lucas, Señor, gracias por Rafa. Gracias por los que estás trayendo en esta hora. Son de tu agenda, Señor. Son de tu agenda, traídos por el viento de tu espíritu. Gracias. ¿Cuántos damos gracias a Dios por lo que Él envía a casa? Gracias, Señor. Eu sinto que por apenas alguns minutos Yo siento que por apenas unos minutos más nós vamos pedir ao Lucas para nos conduzir. vamos a pedirle a Lucas que nos conduzca. Eu sinto que o Espírito está nos levando a um lugar de confiança. Yo siento que el Espíritu nos está llevando a un lugar de confianza plena. Então, se você puder e quiser, Entonces, si podés, si vamos querés, erguer nossas mãos, sinal de levanta rendição. tus manos como señal de que nos E estamos vamos rindiendo. encher essa sala com essa Y intercessão. llenemos este lugar con esa intercesión. Yahweh, Yahweh, você tem o meu coração. tienes mi corazón. Yahweh, Declare tienes isso. mi corazón. Oh, Yahweh, eres mi canción. Yahweh, 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 tienes mi corazón, tienes todo de nosotros, Señor. Yahweh, eres mi canción. Yahweh, 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 tienes mi corazón. Aquí estamos para ti, Señor Jesús. Yahweh, eres mi canción. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, tienes mi corazón. Tú lo tienes todo, tú lo tienes todo, Señor. Yahweh, eres mi canción. Estoy firmado en la roca y nada me moverá.
Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Declaramos, estoy anclado en la roca y nada me moverá. Oh, estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estamos anclados, estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estamos anclados, estoy anclado en la roca y nada me moverá. Yahweh, y Yahweh, tienes mi corazón. Oh, y Yahweh, eres mi canción, eres la melodía, eres el cántico de esta generación. Yahweh, tienes mi corazón. Oh, Yahweh, eres mi canción. Tú eres la melodía que nos hace cantar. Tú eres la melodía que despierta y nos conecta a los afectos de tu corazón. Eres la melodía que nos gusta cantar. Eres la melodía que esta generación necesita escuchar otra vez. Vuelve a liberar la voz profética sobre esta nación. Vuelve a levantar la melodía como una canción de bendición. Y esta generación cantará de lo que tiene adentro. Y esta generación profetizará de lo que tiene adentro. No vamos a cantar más canciones de afuera. Profetizaremos de lo que está dentro del corazón. México vuelve a cantar la canción. México vuelve a cantar la canción que trae libertad. México vuelve a cantar la canción de libertad. México vuelve a profetizar, no como en el pasado. Dios está cambiando la melodía, Dios está cambiando el esquema. Él trae una nueva partitura para leer, y los que se conectan con su melodía sintonizarán su corazón. Queremos escuchar la melodía de tu corazón, que cambiará los ambientes, transformará las generaciones. Y esa melodía produce sanidad en las relaciones. Padres e hijos comenzarán a disfrutar de la mesa, porque hemos decidido que tú tienes nuestro corazón para siempre. Tienes mi corazón. Eres mi canción. Yahweh, tienes mi corazón.
Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Profetiza. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada. Una generación que permanece en Cristo. Una generación que vive por Él, que vive para Él. Vamos. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Líderes conforme al corazón de Jesucristo. Líderes que gobiernan desde la mansedumbre y la humildad. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Oh, estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca. Yahweh. Nada deseamos fuera de
ti. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Fuera de ti nada deseo, Señor. Fuera de ti nada deseo, Señor. Fuera de ti nada deseo.